E apesar das ações da Sanepar estarem sendo pouco faladas no mercado, ainda assim, as ações da companhia na Bolsa de Valores estão valorizando mais de 17% apenas nos últimos 6 meses. Ainda mais com os resultados do terceiro trimestre que a companhia acabou de trazer, nesse documento que eu vou apresentar nesse vídeo aqui, nós vamos entender por que as ações da companhia estão passando por essa escalada de valorização já há várias semanas. Naturalmente, vamos avaliar também a capacidade de pagamentos da empresa ainda para o ano de 2023, em que o novo pagamento de dividendos não vai demorar para ser anunciado. Olá amigos do Ati Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu estou trazendo o Fique Preparado para a gente avaliar o panorama do terceiro trimestre da Sanepar e por que ela está valorizando tanto na Bolsa de Valores. O que muda então para o investidor e, obviamente, para os acionistas da empresa que possuem uma grande previsibilidade de caixa. Além disso, vamos avaliar tecnicamente as ações SAPR4 e SAPR11, sempre trazendo para a nossa comunidade avaliação fundamentalista também e com alertas para os investidores. E eu já adianto para vocês que esta foi outra empresa que eu tive que fazer a revisão do preço teto e das projeções, justamente porque os resultados da empresa vêm surpreendendo. E é claro, qual o potencial pagamento de dividendos ainda relacionado ao exercício social do ano de 2023. E justamente por trazer todo esse conteúdo para vocês, logo pela manhã, é que te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, é claro, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! E exatamente como aqui na ferramenta para os membros do canal, no calendário de próximos resultados, sendo que a divulgação dos seus resultados estava agendada para acontecer no dia 8 de novembro de 2023, e com isso tivemos aqui o release dos resultados que foi divulgado aqui no dia 8 de novembro, que é esse primeiro documento que a empresa trouxe. No dia 10, ela trouxe a sua apresentação para o mercado em geral, para justamente falar sobre os seus resultados. Mas aqui eu vou compartilhar com a nossa comunidade os estudos que eu fiz em relação aos destaques e também os resultados da companhia. E por falar neles, vamos começar exatamente pelos destaques da companhia, mostrando que no terceiro trimestre de 2022, a empresa teve um crescimento na sua margem EBITDA de 40%. E vai lembrar que quando se fala em margem EBITDA, é importante entender o que é o EBITDA ou o EBITDA, que basicamente é o lucro operacional de uma empresa, porque essa é uma métrica contábil que representa os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações. E é por isso que é fácil de entender quando se fala lucro operacional. Mas no ano de 2023, a margem saltou para 48,4%, um aumento simplesmente fantástico apenas da margem do EBITDA. E não estamos falando necessariamente que o lucro operacional da empresa aumentou, apesar de ter aumentado também, mas estamos falando da margem dele. Então, os 9 primeiros meses do ano de 2022 fechou em 38,4% e o acumulado deste ano fechou em 45,8%, o que trouxe, obviamente, benefícios também para o lucro líquido, que neste trimestre fechou em 396,8 milhões de reais, sendo que no ano passado, no mesmo período, a empresa tinha fechado em 274,9 milhões. E quando a gente compara o acumulado do ano de 2023, observem aqui que imediatamente vai ficar fácil de entender por que eu fiz a revisão das projeções e do preço teto, porque o salto foi muito grande. A empresa saiu de 800 milhões de reais para 1 bilhão 138 milhões de reais, mostrando com isso uma fortíssima lucratividade neste ano de 2023. Isso já começa a explicar bastante para a gente por que a empresa está valorizando tanto assim na Bolsa de Valores. Mas é importante entender também outras métricas, porque teve crescimento no segmento de águas em 1,1% e em esgoto 3%. E a empresa está com essa alavancagem, ou seja, a dívida líquida dividido pelo lucro operacional com um múltiplo de 1,6 vezes. E já vamos falar sobre os covenantes da empresa, mas adianto para vocês que essa aqui é uma alavancagem muito controlada para a Sanepar, que ainda por cima tem uma altíssima previsibilidade de caixa. E a receita líquida da empresa também teve um grande salto, 12,1% nesse trimestre e 9,5% no acumulado dos 9 primeiros meses. Por outro lado, a empresa investiu menos no terceiro trimestre, caindo 1,4%, mas no acumulado ela ainda está investindo 8,7% a mais do que ela fez no acumulado do ano de 2022. E agora, para ficar fácil de perceber as grandezas de crescimento da Sanepar, mostro também esse quadro que a empresa divulgou, que tem no item 1 o terceiro trimestre de 2023, no item 2 terceiro trimestre de 2022 e no item 3 o terceiro trimestre do ano de 2021. E assim fica muito claro de perceber a escalada da receita líquida da empresa, que saiu de 1,3 bilhão de reais, passou para 1,43 bilhão de reais
no terceiro trimestre do ano de 2022 e agora 1,6 bilhão de reais nesse terceiro trimestre. E se não ficou claro ainda todos os esforços da empresa e aumentar sua receita, fica muito mais claro de perceber o grande exercício que a empresa está fazendo também em outras frentes, mostrando que o lucro líquido dela teve um aumento de 44,3%, saindo de 2022 com 274,9 milhões de reais no terceiro trimestre e fechando agora praticamente em 400 milhões de reais, sendo que na comparação do segundo trimestre do ano de 2022 no trimestral contra o ano de 2021, também no trimestral, o crescimento foi de 2,8% e esse crescimento já foi comemoração no ano de 2022, porque uma empresa de saneamento que cresce 2,8% na sua lucratividade já é um grande passo. Imaginem 44,3%. Ainda por cima, controlando a sua dívida, que caiu em relação ao ano passado, saiu de 1,7 vezes para 1,6 vezes. Importante citar os dados de mercado justamente por conta das concessões da empresa. Então vamos ver aqui a representatividade de cada município e, obviamente, quanto tempo resta nas concessões. Então, começamos aqui por Curitiba, que, obviamente, é a maior parcela, com 22,3%, e o vencimento do contrato apenas em 25 anos, aproximadamente. Depois tem municípios com representatividade um pouco menor, como Londrina com 7,2%, Maringá com 5,3% e Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu girando na casa dos 3%. E justamente Ponta Grossa e Cascavel, o vencimento está bem próximo, 2 anos e meio para Ponta Grossa e pouco mais de 1 ano para Cascavel. Além desses, também tem Toledo, com apenas 1,6% de representatividade na receita total, mas o vencimento está próximo de 2 anos. Os demais têm mais de 15 anos para o vencimento, na verdade, apenas Maringá com quase 17 anos. Lembrando sempre que a Sanepar está seguindo seu plano plurianual e continua atendendo 100% de água tratada em todos os municípios. Já o índice de atendimento com rede coletora de esgoto está em 80,2% e crescendo. E é isso que é muito importante a gente acompanhar nos resultados da empresa, porque, claro, ainda tem alguns anos até o cumprimento da lei, mas a empresa está gradualmente alcançando os 90% que ela precisa chegar. E por falar nisso, nas ligações de esgoto, a empresa conseguiu fazer mais de 71 mil ligações de esgoto, comparando o último ano, ou seja, setembro de 2022 com setembro de 2023, ou seja, um crescimento de 2,9%. Já em relação aos níveis das barragens do sistema de abastecimento integrado de Curitiba, está batendo 98,95%, ou seja, tudo sob controle para manter o abastecimento de acordo com o relatório da Sanepar. Quando a gente compara aqui no desempenho financeiro da companhia, a capacidade dela de geração de caixa e conversão do lucro operacional, no acumulado dos 9 primeiros meses do ano de 2023, a variação foi de 17,4% na comparação com o ano passado, mas a taxa de conversão do EBITDA caiu para 82,2%, vindo de 91,5%. A parte boa é que, como eu mostrei, a alavancagem da empresa caiu de 1,7 vezes para 1,6 vezes. Em outras palavras, a empresa está lucrando mais, apesar de ter uma dívida maior. Saiu de 3,8 bilhões de reais para 4,4 bilhões de reais. E por falar nessa dívida, o custo médio ponderado dessa dívida saiu de 11,5% em 2022 para 11,7% em 2023. Então, observando de 2021 até 2023, houve aumento do custo médio ponderado da dívida. Mas olhando os covenantes, como eu havia informado para vocês que iríamos ver, aqui nos indicadores de performance, a dívida líquida dividido pelo EBITDA ajustado deveria ser abaixo de 3 vezes. E é exatamente isso que a empresa está mantendo no seu histórico. Aliás, girando na metade deste indicador aqui. E atualmente, quando a gente observa as ações SAPR4, que são as ações preferenciais da companhia, a valorização impressiona de 41% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 4,88. O PL mostra que a empresa está incrivelmente descontada no mercado, com apenas 4,95 nesse indicador, que é o preço dividido pelo lucro. Basicamente, quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros da empresa. E aparentemente, o mercado está precificando muito mal, mesmo com toda essa valorização. Afinal, como eu mostrei, o crescimento da lucratividade da empresa apenas no terceiro trimestre deste ano foi de mais de 44%. Então, o ritmo de valorização
não está acompanhando os resultados da empresa e é por isso que o PL continua muito barato. Fato esse, fica cada vez mais fácil de compreender o crescimento da empresa, registrando aqui os 44,3% no terceiro trimestre do ano de 2023 e 42,2% no acumulado deste ano. E além de tudo isso, o PVP da companhia, que é o preço dividido pelo valor patrimonial, mostra que com certeza a empresa está 22% abaixo do seu valor patrimonial. Mas o dividend yield da companhia está em apenas 3,89%. O que precisa relembrar é que a empresa faz pagamentos semestrais, como por exemplo, no ano de 2022, a empresa fechou com 8,83% de dividend yield e eu acabei de mostrar que os lucros da empresa foram muito superiores ao do ano passado. E nem se fala em relação ao ano de 2021, que fechou em 5,75%, o que indica pra gente que ainda tem uma boa parcela de pagamento de dividendos que a empresa pode fazer ainda relacionado ao exercício social do ano de 2023. Mas o que está acontecendo no curto prazo quando a gente avalia as ações SAPR4? Bem, olhando aqui na periodicidade diária, o que significa dizer cada vela dessa aqui, conhecida como candle ou candlestick, representa um dia inteiro de negociações na bolsa de valores. E observando o curto prazo, ainda não dá para dizer que as cotações da companhia estão em tendência de alta. Isso porque ela acabou de superar o topo anterior, mas apesar de parecer confuso, não é. Afinal, as cotações da empresa fizeram esse movimento de alta, depois correção, tentou uma recuperação, não foi bem sucedido e fez um novo fundo abaixo do fundo anterior. Porém, com esse novo movimento de alta das cotações, a empresa ainda não fez um retorno para a gente saber se ela vai fazer um retorno abaixo ou acima do fundo anterior, que por sinal fica nos R$ 4,34. Então, se a empresa fizer um retorno nas próximas semanas e voltar a subir, superando o topo anterior, então ela está fazendo um pivô de alta, abrindo uma nova tendência de alta para as cotações SAPR4. Mas a leitura é exatamente a mesma quando a gente observa as ações unit da companhia, SAPR11, que por sinal são mais caras aqui na cotação dos R$ 24,42 na data de gravação desse vídeo aqui, mas é porque as ações SAPR11 são as unit, ou seja, uma composição de ações. Quando você compra uma ação SAPR11, você está comprando uma ação ordinária SAPR3 mais 4 ações SAPR4, que são as preferenciais. Então é por isso que ela tem essa cotação mais elevada e também é a mais líquida da bolsa de valores. E olhando aqui no semanal, fica muito fácil de perceber que a empresa está acabando de sair dessa região de preços que ela ficou por muitas semanas. Na verdade, ela entrou nessa lateralização desde o dia 15 de março de 2021 e apenas no início de setembro deste ano é que a empresa começou a romper essa região de 2021, ou seja, podemos sim estar vendo o início de um pivô de alta também no semanal, que é o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos, podendo inclusive chegar à máxima anterior dos R$ 28,38. Inclusive, se a gente ligar o script exclusivo do ativo virtual da VWAP e disponível para os membros do canal, fica muito fácil de perceber pela linha tracejada, ou seja, não tem uma região de resistência de preços mais relevante desse momento que estamos avaliando até essa nova região de preços aqui. E se você quiser apoiar o ativo virtual, vai ter um link na descrição, justamente para essa página aqui, que explica os benefícios em forma de agradecimento para os membros do canal e que constantemente eu estou acrescentando novos benefícios. E aqui basta clicar em Seja Membro, que vão aparecer alternativas a partir de R$ 2,99 por mês. E para aqueles que querem apoiar um pouco mais, também tem um ativo associado com mais benefícios. Bem, agora eu trago para vocês as projeções e o preço teto do ativo virtual para a SAPR4. E só lembrando, se vocês quiserem que eu traga o preço teto para os outros ativos da Sanepar, deixem nos comentários abaixo. Estou trazendo SAPR4 porque geralmente é o ativo que vocês mais deixam nos comentários dos vídeos aqui do canal. Então, se você tiver interesse pelo SAPR3 ou SAPR11, deixe nos comentários abaixo, porque afinal de contas, cada um dos ativos da Sanepar recebe um valor diferente de dividendos, porque as ações preferenciais, elas recebem 10% a mais de dividendos em relação às ações ordinárias, mas isso não é para todas as empresas. É o caso específico aqui da Sanepar e de algumas outras empresas. Assim como as unit recebem mais, justamente por ser a combinação de ações que eu acabei de explicar para vocês. Mas em todo caso, seguindo aqui, o lucro projetado e revisado é de R$ 1,5 bilhão. Na verdade, até um pouco mais, de R$ 1,507 bilhões. Eu apenas arredondei. Assim como também fiz um arredondamento do payout para 40%. É um pouco menos. Mas isso aqui é apenas para um efeito didático, para facilitar a visualização dos números. De todo modo, o DPA está com cálculo exato, de praticamente 40 centavos por ação.
Ou seja, se a empresa realmente conseguir atingir essa lucratividade e esse payout aproximado, o dividendo esperado vai ser este aqui. Indo para a nossa pirâmide, se você esperar 4% de dividend yield anual, o preço teto vai ser de R$ 9,97, 6%, R$ 6,65, 8%, R$ 4,99, mas se você esperar 10% de dividend yield, o preço máximo que você pode pagar é de apenas R$ 3,99, o que complica um pouco porque acabamos de ver que existe uma grande chance das ações da Sanepar continuarem valorizando, desde que ela faça uma pequena correção e volte a fazer o pivô de alta. Mas de todo modo, esse DPA representa uma rentabilidade de 8,37%. E utilizando 6% no preço teto, a margem de segurança vai ser de 39,37%. Isso porque eu estou utilizando as cotações de R$ 4,77 nesse vídeo aqui. Bem, e quanto que a empresa ainda pode pagar de dividendos? Bem, para isso vamos voltar no aviso aos acionistas que a empresa trouxe no dia 27 de junho. E por que isso? Porque a empresa faz pagamentos semestrais. E como ela faz pagamentos semestrais, é importante entender o que ela está trazendo aqui. Ela diz, esse JCP que ela está pagando vai substituir os dividendos mínimos obrigatórios. Ou seja, aquele que, de acordo com o Estatuto Social da companhia, ela precisa pagar 25% do seu lucro líquido. E isso está referente ao período de janeiro a junho de 2023. Ou seja, ela realmente pagou o primeiro semestre. Tudo que ela apurou aqui no primeiro semestre foi o que ela pagou. E o valor desse pagamento foi de praticamente 269 milhões de reais. Só notem que, como eu expliquei, cada ação recebe um valor diferente. Então aqui as ações ordinárias receberam 16 centavos por ação. Já as preferenciais, 18 centavos e as unit 90 centavos. Mostrando que realmente as preferenciais recebem 10% a mais em relação às ordinárias. Mas as ações unit recebem bem mais do que as outras duas, porque elas são uma composição de ações. E até para explicar para vocês por que eu trouxe aquele payout, voltando aqui no release de resultados, a empresa mostra que nos seus pagamentos de proventos de 2019 a 2023, no ano de 2022, ela pagou 39,6%, ou seja, esse aqui foi o payout dela. Só lembrando que o payout é o percentual do lucro líquido de uma empresa que é distribuível em pagamento de dividendos para os acionistas e que de fato a empresa praticou essa distribuição, ou melhor, esse fator de distribuição. No caso, em 2022, a empresa pagou 39,6%. E é por isso que eu mantive 40% para o ano de 2023. Então temos que a empresa nos 9 primeiros meses desse ano, ela pagou 1.138,5 milhões de reais, como eu mostrei para vocês durante a análise desse vídeo. E se a gente praticar esse mesmo payout, ou seja, os 40% que eu havia proposto nas projeções do ativo virtual, então vamos ter 1.138,5 milhões de reais vezes 0,4, que vai gerar para a gente 455 milhões de reais de lucro líquido distribuível. Só que a empresa já pagou os 269 milhões de reais. Então podemos fazer aqui menos 269 milhões de reais e de fato o que a empresa tem para distribuir, considerando que ela vai manter esse payout de 40%, vai ser dos 166,4 milhões de reais. E se dividirmos pela quantidade de ações em circulação da companhia, que é de 1.510 milhões de ações, aproximadamente, vai gerar aqui pouco mais de 12 centavos por ação de pagamento de dividendos. Mas observem, esse aqui não tem o apurado do quarto trimestre, porque ela acabou de divulgar o terceiro trimestre deste ano. Então, para a gente ter a confirmação do que ela pode pagar de dividendos, ela precisa apresentar e apurar, obviamente, os resultados até o final deste ano. Então é por isso que as projeções que o ativo virtual traz servem justamente para balizar quanto ainda falta. Além deste aqui, que é devido, por assim dizer, ainda falta uma outra parcela, que é aquilo que está projetado. Pelo menos teoricamente, porque projeções não significam garantia. Mas ainda vale lembrar que esses 12 centavos aqui, ele tem uma distribuição diferente, ou seja, as ações ordinárias vão receber um rendimento diferente das ações preferenciais, que é diferente das ações unit, como eu mostrei para vocês. Mas apenas para ser didático, se a gente dividir esse valor aqui pelos R$ 4,88, a empresa tem para distribuir, saindo do fracionário para o percentual, 2,53%. Ainda mais com o que ela vai apurar no quarto trimestre deste ano. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham a respeito da Sanepar e qual a expectativa de vocês para o ano de 2023. E é claro, desde já agradeço o seu like e por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.